Oi, gente, sentiram minha falta, já voltei. Tem que encerrar, né? Que o Instagram finaliza em 1 hora, né? A live. Vamos ver se as pessoas vão voltar, senão eu vou embora. A Erika voltou. Marcos, Rick, dando um oizinho. Lino voltou. Feita de Flor, belíssima, que poesia incrível, Feita de Flor, obrigada, viu, mais uma vez pela sua poesia. É... Cadê Nani Jeff? Agora a gente vai nessa segunda parte. Vou coçar meu nariz, porque não dá pra eu sair da live pra coçar o nariz, né? Vamos com o Jeff, ver o que o Jeff tem pra gente nesse momento de pandemia, de quarentena. O que ela traz pra gente. Ai, Jéssica, que saudade. Morrendo de saudade. Formiga de novo. Nana já entrou. Você quer ir agora, Nana? A gente deixa você pro final com o lançamento. Vamos agora? Jeff não apareceu ainda não. Será que a Jeff tá na live? Responde aí, Nana. Você quer entrar já? Se você quiser, me manda o convite ou eu te chamo. Pra gente fazer o lançamento do livro, né? Que a galera já tá 1 hora esperando. E a gente falou que a live ia ser pro lançamento do livro, né? Talvez a gente faça e encerre com o Jeff. Ou se tiver mais gente pra ler, eu tô de boa, gente, aqui. Assim, né? A programação da quarentena tá bem tranquila. Eu posso ficar aqui mais tempo. Eu devia ter pegado uma água, né? Não peguei, não tô hidratando a minha garganta. Eu vou pegar. James, saudade de você também. Se mexer com a bicha preta vai ter treta. Jeff vai fechar aí, né? Tá, Nana, esse não significa o quê? Que eu falei tanta coisa que eu nem me lembro. Você quer entrar ou não quer? Pode ser. Odeio pode ser. Eu odeio as pessoas que pode ser. Eu quero assim. Empolgação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar. Eu preciso pegar água. Ei, meu menino. Belíssima. Eu te pedi um favor. Eu preciso pegar água. Eu não peguei água. Tá, Toda hora que pode falando. pegar. Então tá, vou falar um pouquinho sobre o sarau então para as Isso, pessoas. enquanto eu vou pegar água. Oi, gente. Isso. Oi, gente. Eu sou a Nana Martins e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o sarau, na verdade. O sarau foi uma iniciativa de alguns estudantes, né? Quando a gente estava no mestrado na UFSC, no doutorado, e daí a gente foi somando mais alunos, mais alunos, mais alunos, e a gente percebeu que pouco se lia sobre literatura negra dentro da universidade, dentro da UFSC. Então a gente quis montar um grupo para que a gente pudesse ler poesia, além de ler poesia, levar essa poesia negra para outras pessoas, para que as pessoas pudessem conhecer essa poesia. Por quê, gente? Porque quando a gente fala de poesia negra, quando a gente fala de escrita, a gente está falando de nós mesmos. E quando a gente fala da gente, do que a gente pensa, do que a gente sente, de como as coisas são para a gente, quando você lê uma poesia ou um texto de um poeta negro, você entende um pouco da sua vivência. Você consegue quebrar alguns estereótipos e consegue ver, entender o que ele está falando. Porque muitas vezes a gente fala que tudo isso que está acontecendo na sociedade é bobagem. Mas é bobagem por quê? Porque talvez não aconteça conosco, né? Aconteça com outra pessoa, né? Então, agora a Febres voltou. Falei um pouquinho sobre o sarau, sobre a escrita negra, sobre a gente estar fazendo esse sarau na UFSC. E agora a gente está aqui fazendo online, porque a gente tem essa necessidade de estar juntas, né? Todas nós. E mesmo a gente estando tão longe, né? A gente se sente muito próxima. Uma forma da gente estar juntas é assim, né? Hoje, pela internet, né? A gente que está vivendo principalmente esse período de quarentena, né? De distanciamento do mundo, por N motivos, a gente também se distanciou em questão geográfica, né?
E a gente percebe que o sarau é algo que não pode morrer, porque o sarau faz parte da nossa vida, da nossa vivência. Foi no sarau que a gente começou, muitas de nós começamos a escrever, tiramos nossos textos da gaveta. Eu lembro que no meu primeiro lançamento dos Cadernos Negros, a escritora Esmeralda Ribeiro, ela estava fazendo uma fala e ela falou que os textos não podem ficar guardados dentro da gaveta, que eles têm que nascer, florescer, que eles têm que sair de lá. Quando a gente deixa o texto na gaveta, o texto é nosso. Quando a gente coloca o texto para o mundo, o texto não é mais do autor, o texto é de quem está lendo, né? Então a gente tem que deixar nossos textos voarem, porque as pessoas merecem ler textos, histórias que mexam com elas. Por isso que a literatura está aí, está viva, e a gente tem que jogar isso para frente. Eu fiz umas anotações, porque, né? Se eu não tiver feito anotações, não sou eu. Deixa eu ver, cadê? Já perdi as anotações. A Camila fez uma pergunta no começo e ela falou: quem é você, né? E daí a gente traz isso muito forte dentro do sarau, né? Quem somos nós, né? E aí, Febres, quem somos nós dentro do sarau? Eu não vi essa pergunta. É do texto dela, do próprio poema. O poema deixa essa pergunta pra gente. Eu achei, ai que susto, eu achei que era a pergunta aqui da interação. Calma aí. É para responder? Não, talvez só para pensar, e acho que todo mundo possa pensar nisso, né? Quem somos nós? O Yuri falou dessa questão do silenciamento diante da doença, do Covid, né? Não só do Covid, mas quantas pessoas morrem aí sozinhas em casa, de outras doenças, sem atendimento médico. E um dos nossos sarais da saúde, a gente fala sobre isso, né? Sobre como a população negra, ela está sempre à margem do sistema de saúde, né? Como nós somos os mais prejudicados, o que menos tem assistência. É uma denúncia que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, né? A Izzy falou um pouquinho da questão. Foi a Izzy que falou da calma? Deixa eu ver. Foi da Conceição que o Yuri leu. Foi o poema do Yuri, né? Que fala dessa questão da calma, do tempo. Será que a gente sabe ficar em casa, apropriar desse tempo? Né? A Izzy falou do poema da última gota, né? E a última gota é o quê? É quando tu chega no limite, né? Eu sinto isso, que às vezes aquela gotinha que cai por último é quando a gente não aguenta mais tantas coisas que acontecem com a gente, né? E nesse momento a gente perde o tempo, a gente, né? As pessoas falam, mas foi tão pouco aquilo que aconteceu, mas a gente já aguentou nas costas tanta chibatada que chega uma hora que a gente fala, não, essa última gota não dá mais, né, pra gente conseguir, né? Ela falou também um pouquinho da construção da memória, essa construção da memória pela poesia. Nos textos que a gente pode aprender muita coisa sobre a nossa história, uma história que foi silenciada, que a gente não conhece. Hoje em dia tem muitos livros que contam história, os livros didáticos mudaram, mas isso é recente, é de 10, 12 anos para cá. Pensa quanta história a gente não perdeu. Quantas vezes a gente alisou o cabelo porque a gente não entendeu o que significava o nosso cabelo? Quantas vezes a gente deixou as pessoas chamarem a gente de parda porque a gente não sabia o que era ser negra, né? Todos esses temas, eles têm tudo a ver com a questão do fim do mundo. O que é o fim do mundo? É o fim de tudo, né? Quando tudo acaba, quando tudo termina, quando não resta nada. Só que o fim do mundo são todos esses momentos que a gente passa na nossa vida que tentam terminar com o que a gente é, né? A questão lá do zombo do tombo, né? A gente zomba do tombo. O que é zombar do tombo? É levantar sempre, porque a única alternativa que você tem é levantar, mesmo sabendo que durante muitas vezes na sua vida você vai cair. A Debus arrasou nesse poema. Maravilhoso, fico muito feliz que o Sarau te inspirou a escrever isso, porque a nossa ideia é essa, né? Que as pessoas se coloquem, que as pessoas falem, a gente quer ouvir as pessoas. Por isso o nome, Vozes Negras. A gente quer que a gente tenha direito à voz, a falar, a dizer, né? É assim, maravilhoso. A gente, eu fui guardando tudo que vocês foram falando aqui. Okay. Daí a Érica falou da menina sem, né? A menina que nasceu sem cor. Gente, que poema fabuloso, a menina que nasceu sem cor. Muitas de nós, às vezes, não conseguem saber se a gente é negra, se a gente não é. E você fica assim. Eu trabalho com alunos, meus alunos olham para minha cara e falam assim, professora, eu não sei se eu sou negro. Eu não sei se eu sou negra. E tu olha para a cara da pessoa, a mesma feição que eu, a mesma cor, e fica assim,
Mas por quê? Porque a sociedade o tempo todo diz pra gente que a gente não é. Eles tiram essa identidade da gente para que a gente fique assim, sempre perdido, né? E a gente precisa dessa identidade, se identificar com o que a gente é, com as pessoas, né, que são parecidas com a gente, gostar da nossa pele, da nossa cor, do nosso cabelo, ter autoestima, autoafirmação, e tudo isso passa pela identidade, passa por se reconhecer, e isso é fabuloso, né? É, vamos ver a questão de ficar com essa coisa engasgada dentro da garganta, né? Do não querer falar, do não poder falar. Isso é muito comum, porque a gente sempre acha assim: será que eu posso dizer? Será que eu posso escrever? Será que eu posso falar alguma coisa? Né? Então, eu achei todos os poemas, assim, gente, fabulosos, assim. Em momentos assim, eu queria até chorar. A participação do Nilo, de todo mundo que participou, foi assim, lindo, 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 lindo. Eu não sei nem se eu quero ler mais meu conto depois de coisas tão maravilhosas. Eu achei importante falar essas coisas para vocês. Não sei se eu esqueci de alguém, desculpa, porque eu fui anotando e às vezes a gente vai se perdendo. Porque assim, ó, como essa nossa primeira live foi fabuloso, né? Tudo isso. Você acha que a Jeff quer ler alguma coisa? Eu vou A ler Jeff só um tá com a trecho. gente? Hã? Tá com a gente. Ela não comenta, não, a Jeff. Ah, Tá é? ok. A Então, Thierry está pedindo para então, você ler sim. então tá, vou ler aqui. Esse é Eu o queria ler Cadernos Negros aqui para 42, você. A gente fez a divulgação, tem que comprometer. A gente prometeu, né? Tem que cumprir. né? É, aqui, esse livro é personalizado, coloquei meu nome, olha que coisa linda, porque eu sempre perco meu livro e nunca tenho nenhum, daí eu personalizei com o meu nome. Então, assim, gente, quem conhece a minha Mostra um escrita, sem o rabisco para as pessoas verem. Ó, a Jeff tá ali. a Jeff tá lá, ó. Mostrar o quê? Mostra um sem a sua decoração, não que não seja bonita, mas para as pessoas verem. Ah, então, eu tô com um pequeno problema, porque antes da live eu fiquei tão nervosa que eu quebrei o meu tripé. Daí eu vi uma pilha de livro. A pilha de livro que eu ia mostrar para vocês, eu coloquei no celular, né? Então daqui a pouco eu mostro, porque se eu mostrar agora, não vou ter como falar, tá? Pode ser? Pode ser. Então tá, gente. Quem conhece um pouco, quer falar alguma coisa, Fê, de tudo que eu comentei? Imagina, meu bem. Ah, mostra suas telas. Tá, gente, eu não me apresentei, tá? Meu nome é Nana, eu sou poeta, sou contista, sou professora da rede municipal, sou professora de língua portuguesa, eu sou formada na UEL, fiz mestrado na UFES, que trabalhei com literatura negra. Eu escrevo há muito tempo, mas publico há cerca de 10 anos só, porque eu também tinha medo de publicar os meus textos, e daí a gente sabe como que é. Eu, no momento, também sou pintora, que é um sonho de infância, que eu realizei aqui, eu pinto. Essas obras aqui que estão aqui em cima são minhas, né? A Erika está pedindo para mostrar. Eu tenho uma obra aqui pertinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Que lindo esse tecido aí atrás. Esse é meu último trabalho, tá? Como pintora, coisa linda. E eu geralmente pinto só mulheres negras, porque eu acredito que as mulheres negras elas precisam estar em todos os lugares, principalmente nas galerias de arte, né? Então eu tenho feito esse trabalho de pintar mulheres negras. Na postagem do livro, que está à venda do livro, tem algumas telas minhas lá, e essas telas eu transformei em ímãs de geladeira, para eu poder ter mais, para as pessoas poderem ter essas telas, poderem ver e para divulgar mais meu trabalho. Até quem comprar um dos cadernos negros, eu vou mandar junto um ímã de geladeira com uma das minhas telas, tá? Que bombado. Quando a gente escreve, Tem perde uma tudo que escreve. pergunta. Quando a Olha, gente escreve, perde tudo. é Nossa. porque talvez o melhor ainda não veio. Eu já escrevi várias vezes, já perdi tudo, já chorei, principalmente a minha dissertação. Eu já perdi boa parte. Aliás, 2 vezes já perdi artigo, já perdi poema, né? Então é muito triste mesmo. Mas assim, escreve de novo, vai escrever melhor, vai ficar muito melhor, tá bom? Em algum Então, lugar fica, né? O exercício fica em algum lugar, mesmo que a gente não consiga acessar exatamente aquilo, né? A produção de escrita, ela
não é desperdiçada, né? Claro que é difícil, né? A gente perder, ainda mais. É triste. Não, eu já chorei muito por isso. É, Muito. sim. Mas daí eu levantei a cabeça, escrevi de novo, porque, como diz a Debus, como que é? Zombo do tombo. Zomba do tombo, minha filha, levanta e escreve de novo. Se levanta, né? Se levanta. É assim que a gente faz. Tá, vou falar um pouquinho sobre o fim do mundo. É um texto bem diferente de tudo que eu já escrevi, porque quem conhece minha obra, eu trabalho muito com uma literatura próxima da infância, né? E esse texto foi um texto assim de um momento que me chocou muito e eu precisei ali fazer esse texto mais forte, né? A febre já começou. É um conto. Eu separei alguns pedaços para a gente ler. É um conto que conta a história de uma mulher, né? E essa mulher, ela é parda, né? Entre aspas. Ela é uma mulher que ela pode passar pelos dois lados por conta de sua pele clara, mas ela se sente negra. E daí o conto se desenrola todo em cima dela e da história dessa narradora que vai contando essa história pra gente, tá? Daí começa ali com ódio na cidade e depois vem. Ela não me vê. Ou seja, ela quem? A sociedade não a vê, porque ela transita entre os dois mundos. Eu transito entre os dois mundos, entre o preto e o branco, mas nos dois há confusão. Nos dois existe o medo. Em um impera a desilusão, no outro a impiedade. Olho para as minhas mãos, elas têm sangue. Eu procuro ajuda, mas não sei se posso confiar em alguém. Então, nesse momento, o que está acontecendo nesse mundo, nesse universo, né? É uma guerra entre brancos e negros, né? E tem um ditador, que é um ditador branco, que é o pai dela, e esse ditador quer tomar o poder e ela não quer. E o marido dela faz parte da revolução, né? Ele é contra tudo isso. E o marido dela é um homem negro que acaba sendo preso, ela está grávida e ela acaba sendo perseguida por estar grávida. Ela está grávida da última criança da Terra, né? Porque por conta dessa briga, a Terra não floresce mais, existe um ódio muito grande na Terra, e ela dá à luz à única criança, né? A última criança do mundo. E é uma criança negra. Ela consegue ser encontrada pelo pessoal da Revolução, eles a levam, né? Cuidam dela, e aí vão se passando os anos, né? Eu não sabia o que responder. Ela fala sobre o nome dele. Pensei em grandes nomes, como Zumbi, Mandela, Luther, mas eu não queria um grande nome, nem um grande homem. Eu queria apenas um menino que pudesse escolher o que iria ser. Eu queria apenas um menino que pudesse brincar com uma bola. E daí ela vai, né, contando toda a história que ela só queria uma criança que tivesse uma vida normal. E na verdade ela não tem, né? Ela carrega, né, a única criança da idade dele que está com direito a nascer, né? Daí vamos lá. Não sei se está ficando confuso, eu estou lendo só uns trechinhos, porque. Eu já li o conto, então para mim tá super tranquilo. Gente, diz aí o que vocês acham, tá dando para acompanhar. Diga aí se estão entendendo, se não estão. Mas eu acredito que sim, com o meu feeling de professora, eu acredito que tá bem didático. Então tá. Daí vamos lá, aqui ela vai falar um pouquinho sobre o filho dela, né? Uma mulher de cabelos crespos e longos se aproxima e me diz: seu filho é a única criança negra do país. Todos os outros já foram mortos. Iremos protegê-los. Então, toda a sociedade se junta para proteger essa criança. Eles estão vivendo isolados e eles querem proteger essa criança, né? Daí a narradora fala: eu adormeço e acordo com tocar de tambores, e num canto que me lembra a música ancestral que minha mãe colocava para eu ouvir, quando meu pai não estava em casa. Eles estão festejando o nascimento de meu filho. Há muitas pessoas, e nesse momento a vida se torna mais suave. A música me envolve e me devolve paz e alegria. Um deles ergue a criança dizendo que enquanto houver nascimentos, a vida continuará. Ele nos traz a esperança da reconciliação entre os povos, o último nascido negro. E daí, nesse momento, ela começa a sua travessia, né? Ela tem que deixar o filho com as mulheres dessa comunidade e ela tem que se fortalecer. E ela vai em busca da sua ancestralidade.
né? Ela não deixa de cuidar do filho, ela vai e volta nessas viagens, mas o filho é de todas as mulheres, não é só dela, né? É o momento de raspar os cabelos e de me encontrar no escuro do meu ser. Passo por vários tipos de treinamento. Então, eu me enegreço. Aceito o meu legado e minha condição. Meu filho, nesse momento, está forte e sadio. E outras mulheres o alimentam. Eu tenho que ir. Então, ela passa por todo esse período, né? De aceitação, de saber quem é, de verificar suas raízes. E ela vai se preparando para essa guerra que vai acontecer e que ela é essa grande heroína. Como todas as mulheres negras são, né? Grandes guerreiras. Elas nascem para com um objetivo maior, né? E sempre tem essa luta, essa batalha cotidiana que todas nós sabemos, né? Que a gente passa e não adianta. Não que a gente queira, mas a gente tem que passar por ela, né? Então vamos lá. O medo me assombra. Meu filho, meu marido, meu povo, todos estão a sofrer. E eu me pergunto, como posso ser eu a escolhida? Como posso ser eu aquela que salvará os nascidos negros nesse país? Como posso ser a mãe, a esposa e a filha de um país inteiro? Né? Há mais de um ano, meu marido está com meu pai. O que terá acontecido com ele? Minha mãe não me fala mais nada. Não consigo mais ouvir sua voz. Tudo como na profecia. Uma voz se calará, uma criança nascerá, um homem será preso injustamente. Mas chegará um momento em que aquela que for mãe, filha e mulher se unirá em uma só e se erguerá junto com seu exército e sobre o inimigo triunfará. E daí ela recebe, né? Ela fala dessa profecia que ela teve. Adormeço e acordo confusa. Não sei se foi uma lembrança ou alguém falando comigo. O frio já não me consome. A luta para mim é um cotidiano. Todos estão a me preparar. E os ventres de todas as mulheres pararam de gerar. A terra está rejeitando todos os corpos. Não há enterros, não há lugares nos cemitérios. Corpos brancos e negros se acomodam nas cidades. Ossos para todos os lados. Olho para meu filho e tenho esperanças. Ele tem agora 9 anos. É bonita e grita o meu nome. Ele é filho de todas as mulheres, daquelas que perderam seus filhos, daquelas que não podem engravidar e daquelas que um dia engravidarão. Mãe, por que você viaja tanto? Para conhecer outros povos e fazer novas amizades. Posso ir um dia com você? Você não precisa esperar. Logo, você poderá ir. Esperar pelo quê? Ele me pergunta ansioso. Esperar pelo tempo, meu filho, pela hora certa, digo calmamente. Mãe, quando você vai saber que o tempo certo chegou? Eu não sei, meu filho, eu não sei. Mas quando ele chegar, eu saberei que ele chegou. O tempo tem dessas artimanhas. Só se abre no momento certo. E assim ele volta a brincar e ele vai crescendo e ela o tempo todo vai se preparando, lutando capoeira, vai visitando os outros povoados, né? E ao longo de todo esse percurso, ela vai se fortalecendo e vai se descobrindo. E daí chega a hora do enfrentamento com o pai dela, de chegar até lá e de realmente a profecia acontecer. Já tá terminando, gente, tá bem no finzinho. Você vai contar o fim? O Só que que você curiosidade. acha? Você acha que não? Não, é que eu não. Eu, sei lá. Eu só É só perguntei, um só pra saber. ponto, tem outros. Ou a Não, gente pode pode. contar, só perguntei de curiosa, não tô. Ah, eu acho que eu vou contar, porque se fosse eu ia ficar desesperada. Ó, é hora de seguir em frente. Pego meu filho pelas mãos, levo-os até os homens que duvidaram que ele havia nascido. Ando pelo povoado pedindo ajuda. E por onde passamos, todos reverenciam os meninos. Chego, então, até o meu pai, com uma escolta de 1000 homens e uma espada na mão. Meu pai olha-me nos olhos e diz: Minha filha, você voltou? Você transformou nossos rios em sangue, ela fala. Feriu a terra, matou e dividiu nosso povo. Eu busquei o apoio de todas as legiões. Os homens estão cansados de guerra. Meu filho Almir é o escolhido para reinar. Daí o pai pega e olha para ela.
Então você realmente gerou uma criança? Onde ela está? Brada, meu pai. Do meio da multidão surge um homem, com seus 18 anos, forte, o único da sua idade. Os anciões, por ordem de meu pai, negam a profecia. Meu pai não me cede o trono. E eu morro neste dia, quando me coloco na frente da facada que meu pai quer dar em meu filho. E ao morrer, completo a profecia. A paz só chegará no dia em que aquela que for mãe, mulher e filha morrer diante dos olhos dos que mais a amam. Seu sangue purificará a terra. Almir luta muito pela paz. Seu pai tinha morrido alguns anos antes na prisão. Quando a paz chega ao reino, Amir não se senta no trono. Ele segue seu caminho de purificação, planta o trigo na terra e esta o aceita. Por todos os lugares por onde passa, ele recebe ajuda. Ele planta o trigo e floresce. Ai, acho que falei trigo. Hoje estou no Orum. Eu o abençoo e sei que ele governará o país com a sabedoria dos ancestrais. Aos poucos, Almir estanca o sangue da terra. As suas mãos são abençoadas pelo amor. Aquele que bebeu o leite de todas as mulheres carrega consigo o dom de fazer florescer todas as plantas. Eu já estou na hora de voltar e verei um mundo diferente agora. Mas antes de escolher minha cabeça, eu não poderei deixar de contar a história daquela que veio ao mundo apenas para morrer. Eu tenho medo, eu dizia a Oxalá, e ele sempre respondia: não tenha medo, cada um com a sua cabeça, cada um com seu destino e cada um voltando ao mundo para poder reviver e construir um novo ser. Acabou! Eu tinha muita vontade, eu não sei se você lembra. Hã? Eu não sei se você lembra quando você leu para mim o conto do Cadernos dos 40, eu devia estar na sua casa. Eu tinha muita vontade que a gente fizesse leitura de contos, porque eu adoro que você lê contos. Eu já adorava aquele seu conto, do Caderno dos 40, agora é o meu favorito. É o da escola, né? A menina, é a Pipa. É o conto da Pipa. Gente, eu não sou contista, eu sou poeta, mas por incrível que pareça, são meus contos que, né, que me dão mais frutos e eu não sei por quê. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Tem ótimos contos aqui nos cadernos. Eu tinha separado um trecho do Aquins, do conto dele, para ler para gente, que também tem tudo a ver com a temática. Mas agora eu acho melhor a gente, né, deixar a Jeff falar um pouco, que ela também preparou um material muito legal para gente. Foi muito legal essa live. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí. E lembrando que a gente está organizando um livro do Sarau. E daí a gente está colocando nesse livro poemas de quem quiser participar, porque a nossa intenção é, com o tempo, fazer um livro autoral do Sarau. Então participem, estejam com a gente. O nosso trabalho é muito legal, é um trabalho feito de coração, né? A gente, às vezes, sacrifica muitas coisas para fazer o Sarau, para estar nos lugares, né? A gente agradece cada convite que a gente teve, cada oportunidade que a gente teve de poder falar, de poder levar esses poetas, porque são poetas que falam da gente, da nossa vivência, da nossa história, né? E eu lembro quando eu li a primeira vez um livro de escritores negros, eu já estava na universidade, eu fiz letras e eu olhei aquele livro e falei, meu Deus, eu nunca me reconheci tanto numa escrita como essa. E é muito importante a gente se reconhecer numa história, né? A gente saber que a gente está lá, presente. Isso é muito importante, assim, para mim foi muito importante. Eu vejo que é muito importante para minha irmã, que conviveu desde muito pequena com essa escrita. Agradeço a todos os escritores negros que publicam seu texto, apesar das dificuldades, e que colocam esses textos no mundo para a gente ler. Porque, graças a Deus, que eles colocaram esses textos aí para a gente estar se identificando com eles, né? Sim. Então, é isso. Acho que é esse recado que eu queria dar. Não sei se falei demais. Lino está perguntando como adquire o livro. Você quer falar novamente? Ah, tá. Eu tenho alguns, Lino, que eu estou disponibilizando para venda.
tá? Se você quiser, entra no meu Instagram, fala comigo que eu já posso separar um para você. Lá já tem os preços direitinho, tá bom? E daí você Eu pode estar adquirindo. compartilhei. Eu tenho poucas cópias, tá, gente? Eu já vendi a maioria desde hoje de manhã, quando eu já coloquei a venda, então eu tenho poucas cópias ainda, tá? Então, quem quiser, já deixa o recado lá no Instagram, que eu pego o livro e já tô colocando o nome na capa, Gente, tá? reservem, reservem. Eu compartilhei nos stories do Sarau, mas é só vocês procurarem a página da Nana, é Nana Martins No Poetisa, né? Sarau tem também, né? Pode deixar o recado no Instagram do Sarau também, que não tem problema, tá Sim, a bom? gente pode repostar, né? Fazer a mesma postagem na página do Sarau. Mas eu postei pela story, né? Só que com a live não sei se dá pra ver a story. Ó, reserva um pra mim. Tá, Olha, já eu tô, já disponho na biblioteca do disponível. mandato. Olha que babado, viu? Legal, pode deixar que eu já estou Olha disponibilizando sua cópia. aí. Já vou colocar até o nome. Vou fazer igual fiz na minha, só que a de vocês tem um plástico, tá? Daí eu estou colocando. A Érica quer um também, então, Érica, já vou colocar o nome para você também, tá bom? Então é Esse ano isso. você pediu o dobro de livros, né? Não foi isso? Foi dado. Ano que vem, você sabe, 4 vezes, né, amiga? Porque O ano que vem eu peço mais. Tá pede bom, a Érica tá dizendo que é qualidade. o seu, já tá reservado aqui, Érica. Já vou colocar seu nome também, tá? Gente, foi um prazer, foi muito legal estar com vocês. Foi muito importante pra gente fazer essa live. A gente vai estar aqui sempre uma vez por mês, cada vez um integrante do Sarau vai estar Mediano. apresentando a live, entre aspas, para a gente estar fazendo um trabalho bem legal, tá bom? Tá, o James quer também, então tá. O de vocês eu já garanto, do Lino, da James e da Érica, tá? Já tá garantido aqui. Deixa eu, antes da Jeff, eu queria comentar umas coisas do seu Ah, conto. comenta, desculpa, que eu sou ansiosa. Não, eu gostei muito, assim, da recorrência dos tambores no seu conto, né? E uma das frases que eu mais gostei, eu acho que você não chegou a ler, eu fiquei tentando prestar atenção para ver, acompanhando aqui, te ouvindo, que eu não queria perder da sua leitura. Mas você comentou sobre a capoeira, sobre o cabelo, e eu acho que, e sobre o tambor, eu acho que tem uma frase que sintetiza muito esse movimento no seu conto, que ela fala: escuta os tambores novamente, meu cabelo está longo, meu corpo está cada vez mais forte, o berimbau me chama para a dança, começa o treino diário. Eu fico até arrepiado de ler, eu achei essa frase assim fortíssimo, assim, e tem esse poder de síntese no seu conto, né? E como é bom essa escrita que você não precisa explicar, né, o que é esse cabelo crescendo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a tua escrita, com a história do Cadernos Negros e com a história mesmo da literatura negra, né, e dos slams, de tudo, né, da movimentação que a gente está fazendo nas artes, né? No cinema, na pintura, em tudo, né? Até em novela, né? Quando a gente, de uma forma não suficiente, talvez, mas a gente chega lá, né? Eu lembro muito da Zezé Mota naquele documentário, A Invenção do Brasil, eu acho, esqueci o nome. Não sei. Que são vários atores da Globo. Ah, cadê Simone que estava aí? Aquela que passou na disciplina. É do Joelzito, eu esqueci os nomes. Tem no YouTube, é muito bom, que vai falando os atores e atrizes negras vão falando, e a Zezé Mota fala de fazer personagens de empregadas domésticas, né? E de como era a presença dela e como a presença dela conseguia, mesmo naquele papel, né? Péssimo que a gente, né? Combate, né? De estar sempre nesse lugar, ela conseguiu fazer ali alguma coisa. Eu acho que é muito legal. Vou ver direitinho a referência, eu ponho. É bem clássico, assim, dos A gente documentários posta depois. A gente é, posta depois no. isso. Eu vou dar uma olhada no Google aqui, dos Joel's. Ali, É a bem Poeta Formiga antigo, falou né? pra gente. Do Oi? Joesito Araújo. Isso. Como é que é o nome do documentário? Não, Vou olhar não aqui. sei. É Mas porque depois a tem gente muito. coloca, a gente faz uma postagem no Sarau, Isso, trazendo a mas, informação e falando um pouco sobre ele, tá? Sobre o documentário, tá? Para as pessoas isso. saberem qual é, Mas, tá? mas enfim, mas isso. E outra frase, rapidinho. Calma que você não tá falando. Cadê o Jeff? Jeff, deixa eu falar mesmo um pouquinho mais rapidinho. Mas enfim, eu acho que assim, essa escrita, né? Eu gostei muito. Eu li a primeira vez, confesso, direto pro final que eu queria saber. Eu estava quase dormindo, mas eu não consegui dormir. Eu comecei a ler em pé, e fiquei. Eu acho que eu terminei em pé, assim, porque eu não parei de ler. Aí hoje eu fui reler para fazer a live e
E eu fui vendo esses detalhes, né? Aí já fiz uma leitura mais de crítica literária também, né? E ai, não, uma coisa que nem é assim, que esse conto, embora seja tão diferente, né, dos seus, mas ele vai relacionar muito com os outros contos, que é quando você fala num parágrafo. Não consigo entender como em tão pouco tempo tudo mudou. Ontem eu estava com os alunos na escola, falando de igualdade, e hoje a igualdade se faz pela dizimação. Né? Então a professora está aí, só que a professora agora é uma guerreira que tem que pegar em armas, né? Outras armas, digamos assim. Então eu acho, olha aqui, tem ali, olha, um pouquinho daquela Nana. Então esse conto não é tão diferente assim, Tem um embora seja resquício bem ali diferente. daquela narradora, né? Daquela narradora Daquela. doce que traz as memórias, porque eu tento trazer dentro dos meus contos essas memórias das histórias que eu escuto, das histórias que eu já vivi, das histórias das Sim, crianças que vão me falando. Então eu gosto de ter uma narradora mulher, sempre gostei. Daí as pessoas até falam, sim, a história é sua, a história é minha, eu criei, mas não necessariamente eu vivi essa história. Eu gosto de trazer essa narradora mulher e como ela vai contando as suas histórias, as suas vivências. Porque eu acho que também escrever do que você sabe. E quando você escreve do que você sabe, parece que seu texto tem uma verdade maior. Né? E sempre escrever de forma muito simples. Para mim, a escrita dos contos, eu gosto de uma escrita muito mais simples, né? Mais cotidiana, acessível a todas as pessoas, mas não acessível no sentido de ser simplista, mas no sentido sim. de ser uma história simples, aquelas histórias que emocionam a gente pela simplicidade. Né? Que é tão simples, mas que é tão cotidiana e que a gente já viveu aquilo, a gente já sentiu algo parecido e aquilo vai nos tocando, porque a gente já viu algo, né, daquela forma que nos emociona. Acho que Ótimo. é isso. Era isso que eu queria ter feito uma pergunta exatamente sobre, né, essa nova perspectiva de contos, mas aí foi contempladíssima nessa sua resposta já. E você falou no início também. Porque eu fiquei Sim. interessada, né? Porque todo mundo sabe que eu sou sua amiga, mas eu também sou fã, né, dos seus trabalhos. Então, Ah, obrigada, obrigada. as duas coisas estão juntas. Então, eu gosto muito, muito de ler seus textos. E que bom que a gente pode Obrigada. dividir esse momento que eu desejei tanto que as pessoas te ouvissem lendo seus contos, porque, né, eu, como contador de histórias, eu E me senti assim, muito privilegiada agradeço, de né? estar na sua casa, né, te ouvindo, mas eu falei, ai, a gente podia publicizar isso, porque eu não quero ser a única pessoa a ter esse privilégio. Tu sabe que eu sempre tive uma Né? amiga para quem eu ficava contando meus contos, né? Eu vi que a Renata apareceu por aí, nem sei se ela tá aí ainda, mas Sim. assim, no começo da minha escrita, eu sempre falava assim, Renata, vem cá, eu vou ler para você, eu vou ler para você, eu vou ler para você. Eu tenho essa necessidade de escrever e ler para alguém, porque parece que quando você lê seu texto, você pode modificar, você pode criar, você vê a sonoridade do texto, Sim. principalmente do poema, assim. É importante para o Uhum. escritor estar lendo o texto em voz alta, né? Também, Sim, sim. e é bom ter alguém para ouvir você lendo, né? Eu acho importante, eu sempre faço eu sempre tenho esse costume. De repente eu grito aqui minha irmã e falo, Lorena, vem cá, ela fala, que é, Nana? Aí senta aqui, deixa eu ler um conto para você, deixa eu ler um poema para você, e fica nisso, né? É Sim. bem importante para mim, faz parte do meu processo de escrita, também ler para Uhum. alguém. Sim. É que me chama a atenção pelo meu gosto pela contação de histórias, né? Então, de não ser só pelo seu processo, mas também de ser algo para a gente sentar e ouvir as pessoas lendo, né? Isso é muito gostoso. Enfim. Então É, vamos gostei. adiante, para a gente finalizar. Vamos. E O deixa eu livro, né? agradecer, né, a ideia da Fabris e da Jeff de estar fazendo esse sarau, de continuar movimentando o sarau, o apoio que elas sempre deram para a minha carreira, né? Eu sei, assim, que se não fossem as minhas amigas, essas leituras, eu vejo, assim, o reconhecimento delas, colocando meu nome na tese, colocando parte dos meus poemas no trabalho delas. Hoje uma amiga minha também já disse que me colocou
na tese dela, e eu fiquei muito feliz, eu agradeço muito isso, é muito importante. Eu lembro quando eu estudava na UEL e a gente viu a Conceição Evaristo bem no começo da carreira dela, que ela não era tudo isso que ela é hoje, né? Ela já era tudo aquilo, né? Mas a gente vê como foi importante para a Poucas carreira pessoas dela. sabiam, né? Que ela era. Poucas pessoas sabiam que ela era tudo aquilo, né? Como é importante esse processo de você estar lendo, estar indicando as amigas, né? É muito importante para a gente tá com as pessoas que valorizam o nosso trabalho, que passam esse trabalho para frente também. É muito importante. Ah lá, ó, tenho vergonha de ler as coisas que escrevo, apesar que agora não tenho mais poemas, perdi todos. Não tenha medo de ler as coisas que você escreve. Você deve escrever coisas lindas, porque para você ter vergonha, deve ser coisas que mexem com o teu coração. E às vezes a gente tem vergonha de mostrar para os outros o que se passa no nosso coração. Talvez seja isso. Encerrei por aqui. Tchau. Chama Jeff. Tchau, vou lá. Beijo, Nana. Beijo. É isso, gente. Vamos então para a última participação do dia. Tem alguém que quer ler um poeminha antes? Vamos encerrar, eu acho, né? A Jeff, última parte. Cadê Jeff? Jeff. Ou também Jeff lá. Mona Preta, cola com a gente. Vamos fechar esse bonde. Vamos trocar mais ideias. Não é incrível, né, gente? Agora com essa pessoa Nossa, também muito muito humilde, lindo, né? Muito incrível. lindo ouvir a Nana, ela tá compartilhando as poesias conosco. Eu falei, você perguntou, Jeff, espera um pouco. Eu falei, não, fica à vontade, porque tá lindo. Tá lindo, tava muito bonito. E agradecer a todos, né, que estão participando. É muito prazeroso, né? Um grande deleite estar com vocês e que a gente continue, né? Com esses, trazendo esses encontros, né? Esses encontros que nos fortalecem e nos levam a cada vez mais a resistir. E realmente a poesia da Nana emocionou, nos arrepiou de fato, né? Um encontro muito legal, muito interessante que ela fez aqui quando sugeriu o tema, né, fim do mundo, e que esse encontro possa fazer com que a gente reflita sobre várias coisas que nós estamos passando, do que move, das nossas dores. Então, é nisso que eu vou tá falando um pouco a partir desse conto da Nana que nos toca bastante, né, em uma realidade desse movimento que ela traz, né, nesse conto de trazer uma perspectiva do que significa esse fim do mundo, né? Assim como a gente pensa na Elsa, na mulher do fim do mundo. Então, nesse encontro com essas leituras, com essa arte, né? A poesia como forma de arte da gente se encontrar, é algo que sempre vai estar nos emocionando. E aí, eu tinha preparado, né, trouxe uma poesia minha, que é, né, tendo esse encontro virtual com vocês, que é a poesia que, né, não tem um título, né, mas a gente chama ela de encontros, né? Que encontros produzem afetos, amizades, achados e perdidos. Encontros conduzem experiências, tecidos, alegrias e inquietações. Encontros fazem histórias, memórias, militâncias e ativismos. Encontros traduzem o que somos, o que nos tornamos, o que podemos compartilhar e continuar. Então, nesses encontros que nós estamos tendo aqui, é essa forma da gente estar compartilhando os nossos afetos, além de tudo, também não só os afetos, mas os nossos sentimentos que produzem como um todo, né? Como denúncia, como afirmação. E hoje eu descobri um poema, um poema não, na verdade, alguns poemas que foram traduzidos, talvez na live que eu venha a fazer, vou estar apresentando, que é, não sei se a Fabris conhece, é o Thomas Greenman. É um estadunidense que foi traduzido pelo Fernando Luiz de Moraes. Né? Na dissertação dele, ele traduziu cerca de 10 poemas desse poeta que traduzem muitas questões para nós que, né,
eu, a Febres, a Nana, que pensamos o sarau a partir de uma perspectiva interseccional, né? A partir das relações de gênero, de raça e de classe social. E assim, eu fiquei muito encantado, né, com essas traduções, né, que acho que a gente vai, quero me debruçar depois e apresentar para vocês em algumas performances, né, nesses encontros que nós vamos ter. E claro que também um poema que eu gostaria de apresentar para a gente se fortalecer sempre, que é o Presságio de Tatiana Nascimento. Nesses tempos tão sombrios, conservamo-nos serenos. Cada movida da luta, sempre mais, nunca menos. O fascismo é apenas uma fase. O fascismo é apenas uma fase do medo e não do poder. Enquanto nutrirmos esperança, eles não vão nos vencer. Então, nessa luta de insistência, de resistência, né, vivenciamos esse momento. E, claro, dentro do nosso imaginário, também a gente pode trazer algumas coisas que me tocou muito. É uma poesia traduzida pelo Fernando Luiz de Moraes, do Thomas Green, que foi esse poema, Negras Noites. Em noites negras e serenas, nosso amor torna-se maré cheia. Meu sorriso de lua crescente ilumina-se. Seus olhos rutilham como estrelas. À deriva na superfície do oceano, suas mãos tornam-se veleiros, deslizando pelas ondas num meu impetuoso êxtase. Meus lábios são conchas. Você as aprisiona firmemente contra os meus ouvidos. Eu escuto o som do seu estrondoso prazer, em noites negras e serena. Quando seu corpo move-se por entre minhas mãos, eu tenho a mais pura certeza que sou um rei construído, inconstruído, construído, construindo este rei como castelos, em minha própria terra familiar. Muito bonita a obra desse autor que eu não conhecia, que a gente vai se descobrindo ao se inserir, né, nesse universo da poesia, de também escrever os nossos poemas e buscar, diríamos assim, outros, né, para fazer as nossas interseccionalidades. Depois eu vou estar enviando para os colegas e também posso repassar essas poesias do qual eu fiquei encantado hoje quando estava buscando o material, pensando no que poderia falar. Então, acho que nessas questões, né, sempre trazendo essas questões da afirmação do que nós somos, do que nós tornamos, e que a poesia é um fato que nos leva a isso. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, a Nana, pela belíssima fala, a Eliane Debos, o Lino, a Izzy, que esse poema do Thomas Green me fez lembrar um pouco da poesia da Izzy também, quando ela trouxe essa experiência de se relacionar. Então, muito interessante, agradeço a todos. Eu tinha até selecionado um poema da Conceição Evaristo, mas o colega trouxe, né? Eu trouxe o Recordar é Preciso, né? Eu trouxe o Recordar é Preciso. Mas eu acho que a gente sempre vai recordar e sempre lembrar dessas memórias que a gente constrói. E aqui fica uma memória, né? Através desse sarau, do nosso primeiro sarau em live, né? Virtual, para a gente estar sempre compartilhando. Eu acho que eu não me apresentei, né? Eu sou Jeff, né? Sou professor na área de letras, na área de literatura, na área de tradução e interpretação em português Libras, sou intérprete há muitos anos. E talvez na live que eu venha fazer, eu venha convidar um poeta surdo para estar apresentando para a gente. Talvez até vocês conhecem o Edinho, eu vou estender o convite para ele, que vai ser interessante também a gente viver essas experiências das interseccionalidades que cada um apresenta em sua poesia. A live que é que você isso. vai fazer, você tá falando, é aqui ou você foi convidada em algum outro lugar?
Não, Me aqui, perdi. eu vou convidá-lo. Aqui mesmo. Eu tava, gente, onde é que é? Eu falei, eu acho que tá falando da Não, live aqui daqui. Nossa, que mesmo, legal, gente. na próxima eu vou fazer o Que convite lindo. para ele, ele segue a É, gente. Então, a questão é que poxa. entra a questão da interpretação. Aí vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. De repente ele apresenta e depois eu faço a interpretação. Massa, é, porque a próxima a gente vai fazer uma vez por mês, né? E com a É isso. apresentação, a mediação, seja lá. Ou seja, a pessoa que vai estar na página do Sarau vai mudando, né? Eu comecei, Aham. e aí depois vem Jeff, depois vem Nana, mas a gente vai estar sempre por Isso. aqui juntas, né? Participando ou não, Sim. né? É, essa a gente decidiu fazer as três aparecendo para, né? Que foi o nosso primeiro. E eu tinha uma coisa para falar. Ah, mas eu fiquei muito, só para falar que eu fiquei muito emocionado em ouvir você falando esse primeiro poema, porque me deu saudade. Eu só não choro porque eu sou capricorniano. Mas foi, me tocou muito. Eu, A fala que eu chorar, eu eu trouxe vou porque chorar. eu acho que é Mas um amor, poema que o no, máximo que acontece é meu olho brilha. também aquele que você escreveu sobre o sarau, né? Muito lindo, É, né? sim. Trazendo essa questão desse encontro. A Febres escreveu um poema, já tem quase um ano, né? Que é sobre nós, né? Desse encontro que nós tivemos, né? E esse encontro que representa, né? O que somos, o que nos tornamos e juntos, né? Das nossas vozes ecoando, né? Então é isso. É isso. Então tá, vamos encerrar juntas então. Foi bom, né? Foi quase Sim, 2 horas, eu não tô contando. foi. E é isso, A gente. Fran tá dizendo que ela tem interesse no próximo. No próximo, então, a gente já confirma com você, Oba! Fran. No próximo, a Finalmente! gente Quanto já tempo! vai esperar você aqui conosco, tá? Que maravilha! Estou esperando por esse momento faz tempo, da Fran participar com as poesias de novo com a Ah, eu gente. fico muito feliz, eu Já, fico muito feliz. já participou, né? Ela participou de qual? Eu acho que foi aquele Aquele da reitoria, do lembra que centro, tava o da reitoria. DKG no centro também? Vários. A Fran Eu sempre está achei que tinha sido do presente. centro. É, só que nas últimas, né? As últimas que eu estava aí, eu não lembro se Aham. passar a participar de novo. Porque no início ela participava sempre. É que também, enfim, né? A gente foi fazendo tanto sarau em tanto lugar, né? Não, e também né, Hum, diríamos assim, dos coletivo. lugares que a gente se encontrou foi naquele projeto que a Fran junto com a Jazz, elas idealizaram, Exato. né? Foi o O primeiro da sarau, né? diáspora, lembra? Sim, Que não tinha sim. o nome de Vozes Negras ainda, assim. É, exato, não Faz tínhamos parte da nossa ainda. história, né? Por isso, exatamente por isso que eu, né, estou celebrando que ela vai participar, porque eu acho que foi a última vez que eu tive com ela na UFS, que a gente conversou dela participar do sarau, algumas coisas. E aí acabou Isso, que foi isso. poética Por isso que eu fiquei na mente. diaspórica. Foi poética diaspóricas. Não, mas isso bem quase antes de eu me mudar para cá, a gente se encontrou pela UFS e falei para ela voltar, apresentar umas poesias para a gente. E aí a gente acabou não tendo, né, isso. Mas agora a gente vai ter na live. Que bom, fico bem feliz. Já vamos Muito divulgar. E obrigada, a Fran tá, Lino. eu não sei se pode falar. A Fran tá com um projeto bem babado aí de um blog, aguardem. A página dela é Abtem, eu não sei falar, é Abtempor, não sei como é que fala isso. Abtempore. Eu não sei, eu sou péssima, eu não entendo, gente, o que são os nicks de vocês no Instagram. Só de algumas pessoas. Só quando é bem literal, tipo Nana Martins Poesia, eu sei que poetiza, eu sei que é. Mas enfim, eu ia falar com o Lino de Coqueiros. Abraços, Lino. Lino, muito obrigado por ter compartilhado a poesia, né? Isso. Ó, vai divulgar em Então breve, Fran. a gente Vamos fecha, né, aguardar. Febres? Isso. E, né, fica em casa, né, gente? Sim, gente, fica em casa, faz uma live. E comentem com a gente o que vocês acharam, o que vocês sugerem para os próximos eventos e o que ficou legal, o que dá de mudar. Sim, fique à Comentem com a vontade, gente. gente. Falem aí das poesias, a gente pode fazer umas postagens conversando sobre poesias. Não sei. Vamos fazer alguma coisa para a cabeça, né? Para a gente cuidar da nossa saúde, né?
E é isso. É isso. Beijo, gente. Beijo, Tchau, fique em tchau. casa. Em casa.